Fala pessoal, beleza? Vitor aqui da Trading com Dados e eu queria conversar com vocês sobre projetos para colocar no próprio portfólio. Esse vídeo é fruto de uma das principais perguntas que eu recebo aqui no canal, né? Tanto no canal no YouTube quanto no Instagram também, e também dentro da nossa comunidade PMF, né? O pessoal quando está buscando a transição de carreira, normalmente não tem muita ideia do que colocar no portfólio de carreira para aumentar as chances de ser visto, né? A chance de ser observado por recrutadores, por gestores do mercado financeiro e dessa forma chamar a atenção. Então eu trouxe aqui 5 exemplos de projetos, de estudos de caso que eu colocaria, por exemplo, no meu portfólio, se eu estivesse começando agora, ou se eu estivesse buscando uma transição de carreira para o mercado financeiro. E vocês vão observar que com cada uma dessas sugestões aqui, eu estou explorando diferentes habilidades, que são as habilidades que eu acredito que um profissional de finanças quantitativas, né, ou um profissional que está buscando uma oportunidade em ciência de dados no mercado financeiro, deveria ter. Então, eu vou falar de várias skills, várias habilidades que estão entremeadas dentro desses projetos, vamos dizer assim. O primeiro projeto que eu faria, que eu colocaria no meu portfólio, seria algum projeto relacionado à análise, tá? Já vou detalhar o que seria essa análise. Mas eu quero reforçar com ele habilidades analíticas e mostrar que eu consigo, utilizando dados e programação, fazer análises que são significativas, que trazem significado. E aí, eu sugeriria nesse ponto utilizar análise quantitativa ou simplesmente uma EDA, né? Que é análise exploratória de dados, que é uma das sub-áreas da ciência de dados, né? Que é muito conhecida. Dentro da análise exploratória, a gente vai entender a distribuição dos dados, vai ver se os dados se aproximam de uma distribuição normal ou não, vai entender o seu histograma, vai traçar os box plots, a gente vai fazer análises univariadas, bivariadas, entender realmente o comportamento, né, daqueles dados utilizando a estatística descritiva. Se vocês quiserem, vocês podem adicionar um componente quantitativo também nessa análise para torná-la ainda mais completa e ainda mais conectada com o mercado financeiro. Então, vocês podem trazer métricas, por exemplo, como drawdown, índice de Sharpe, índice de Sortino, ou seja, entender o comportamento quantitativo dos ativos, né, do mercado financeiro por essa ótica aí da análise exploratória, e dessa forma vocês vão explorar também as habilidades estatísticas de vocês, né? Trazer, mostrar aí para as pessoas que estão vendo esse projeto que vocês têm domínio de estatística. O segundo projeto que eu queria trazer para vocês seria uma simulação de carteiras. Então você pode utilizar a programação em Python, né, e dados aí de diferentes ativos, de diferentes classes, para simular carteiras e ver como essas carteiras teriam performado. Então imagina, por exemplo, uma carteira fictícia de ações, né? Se você tivesse colocado dólar nessa carteira, tivesse colocado ouro, tivesse colocado uma renda fixa, como que essa carteira teria performado no passado, né? E você poderia comparar essa carteira também com algum benchmark, como o IBOV, como o S&P 500, como o CDI e o próprio dólar. E a simulação de carteiras, ela pode ficar tanto mais complexa, né, à medida que você vai adicionando novas operações. Então, se você faz novos aportes, se você faz saques, né, se você faz vendas na sua carteira, como que ela desempenharia? Então, eu acho um excelente projeto para demonstrar habilidades, não só dessa mentalidade, né, dessa metodologia quantitativa, mas também para demonstrar habilidades na biblioteca Pandas, porque nesse projeto vocês vão precisar muito, né, ter conhecimento ali de manipulação de data frames, vão cruzar tabelas, né, vão fazer operações matriciais, né, para a mesma linha, para a mesma coluna. Então esse é um projeto muito interessante. O terceiro projeto que eu queria trazer para vocês seria de obter dados alternativos. E por que isso? Porque cada vez mais o mercado financeiro está enxergando o potencial de dados que não são óbvios, que aparentemente não são dados financeiros, mas podem trazer valor. Então, por exemplo, se você faz um script em Python para trazer dados de sites, né? Dados de portais de notícias, dados de redes sociais, que seja, né? Ou explorar mesmo dados da B3, dados da CVM. Aqui a nossa comunidade está cansada de saber, porque a gente fala muito disso, né? Lá no PMF, né? A nossa comunidade PMF tem acesso ali a várias ferramentas, vários exemplos
de como extrair dados de vários desses sites. E fazendo isso, você demonstra para os recrutadores ou para o seu futuro gestor, por exemplo, que você tem a capacidade de extrair dados onde quer que eles estejam. E isso é uma habilidade que vai ser muito exigida, né? Principalmente se você quiser trabalhar como um quant, por exemplo, na visão mais moderna do quant, vamos dizer assim, né? Não tanto na visão tradicional, que é mais matemática, mais de modelagem, mas na visão mais moderna, mais recente, de que é aquele profissional que consegue obter dados onde quer que eles estejam, né? Qualquer que seja esse dado. Quarto projeto que eu sugeriria para vocês nesse ponto seria de desenvolver, backtestar e automatizar alguma estratégia. Nesse ponto aqui, eu não estou querendo dizer que a estratégia que vocês vão desenvolver, vão automatizar, tem que ser uma estratégia mega lucrativa, que encante as pessoas com suas métricas. Não, não é isso. É demonstrar para os gestores, demonstrar para os futuros recrutadores, né, que você entende o pipeline quantitativo, que você consegue desenhar uma estratégia, você consegue desenvolver, ver minimamente se aquela estratégia funciona com dados do passado, né, o famoso backtest. E uma vez que você fez o backtest e livrou aquela estratégia dos possíveis vieses que ela poderia cair, você conseguiu automatizar essa estratégia. Dessa forma, você conseguiu demonstrar que você conhece o pipeline quantitativo inteiro, desde a concepção da estratégia até o seu deploy, até a sua automatização, né? Então é uma habilidade que o mercado financeiro vai procurar. É muito importante você ter algo assim no seu portfólio e não precisa ser uma estratégia complexa, pessoal. Você pode colocar uma estratégia simples, tá? Nem que seja um cruzamento de médias móveis, tá? Mas que você demonstre que você tem esse conhecimento do pipeline quantitativo. E por último, o quinto projeto que eu queria mencionar aqui para vocês seria criar alguma ferramenta visual. Seja um app, né, um web app, seja um dashboard utilizando o Power BI, utilizando o Streamlit, utilizando a Dash da Plotly. Não importa, você escolhe a ferramenta que mais se adequa ao seu cenário. Mas eu acho que você deveria ter alguma ferramenta no seu portfólio que seja visual, né, que mostre ali que você consegue criar boas visualizações que fazem sentido, que tem storytelling, que tem visuais impactantes, que contam uma história. Para isso, a nossa recomendação aqui, que a gente usa muito dentro da nossa comunidade, é a biblioteca Streamlit, porque ela facilita muito a criação e o deploy desses dashboards, tá? É tanto que existe um módulo dentro do PMF só sobre a biblioteca Streamlit. Eu recomendo fortemente que você tenha algum dashboard no seu portfólio. Óbvio, melhor se utilizar Python, né? Se tiver o Power BI, tudo bem. Eu acho que já é excelente. Se você tem uma dúvida do que você colocaria no seu dashboard, que análise e tal, a recomendação que eu dou é dar uma olhada aqui no nosso canal, porque a gente tem vários projetos de alunos de turmas passadas que fizeram projetos e mostraram já em lives com a gente. Beleza, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Fica aí 5 sugestões. Aproveitem, né? Salvem esse conteúdo para usar depois como referência. Se você conhece alguém que quer entrar na área de finanças quantitativas, de ciências de dados, já manda aí para essas pessoas. Eu espero que esse conteúdo ajude muito vocês. E é isso, fico aqui à disposição, né? Se você tiver pensado em algum outro case que eu não mencionei, alguma outra habilidade que você também acha importante, comenta aqui, porque isso vai contribuir muito aí, né, com o conteúdo do nosso canal para que a gente continue trazendo conteúdos como esses. Beleza, pessoal? Grande abraço e vejo vocês no próximo vídeo.